Então, boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos tratar da Agenda 2, Gestão da Informação. Foco central aí da Agenda 2 é a importância da informação para o processo de controle. A reflexão inicial que a gente faz é como ter controle se você não tem a informação adequada, arquivada no tempo em que você precisa para tomar uma decisão, para informar alguma pessoa, algum cliente. Então, por exemplo, na minha atuação na parte de empresa, então a gente está lá faturando durante determinado período. Essa informação, ela ela está correta? Ela foi gerada nos relatórios de forma tempestiva? O que que eu estou querendo dizer para vocês? A informação tem que ser contabilizada, tem que ser repassada no momento oportuno. Então, por exemplo, hoje é dia 26 de fevereiro. De que adianta eu dar uma informação de faturamento de janeiro hoje? Já passou janeiro, já passou fevereiro e o gestor não teve essa informação de forma temporal. Então, a informação, ela precisa ser rápida e organizada. Um ponto da agenda que chama a atenção é a questão da parte de arquivos, né? Hoje eu estava separando arquivos para auditoria, a gente é auditado por empresas de grande porte. E tinha parte do arquivo que era antes da pandemia. E antes da pandemia, boa parte dos arquivos eram em formato físico. Então, nós recorremos lá a uma boa organização para identificar determinados relatórios, determinadas notas fiscais. Eles pediram coisas de 2016, para vocês terem uma ideia. Então, estava muito organizado, a gente localizou rápido e já despachou para que eles pudessem validar a informação. Se isso não está ali em tempo real disponível, provavelmente eles glosam a informação, eles geram dificuldade com a validação dos números. Então, é um pouquinho do que a gente vai vivendo aí na rotina. Hoje, muitos arquivos em PDF, esses arquivos em PDF precisam ser muito bem organizados em pasta de rede também, né? Então, esse é o teor central aí da discussão. Informação armazenada de forma rápida, organizada de uma forma que você consiga encontrar os dados, encontrar os documentos e possa tomar decisões. Glosar informações é o mesmo que invalidar a informação. Então, por exemplo, eu trabalho em hospital, eu mando uma conta hospitalar, Gustavo, que você esteve internado e consumiu 5 dipironas, exemplo, tá? Aí o SUS fala assim, ó, esse procedimento aí só previa 3 dipironas, então vamos glosar. O que que é glosar? Invalidar a informação. É um termo técnico, tá? Foi bom você perguntar. Beleza? Até aqui é só uma breve introdução do que a gente verá hoje. Bom, aula passada a gente falou que os avisos eles vão diminuindo, né, ao longo das semanas, porque vocês já vão ficando craques aí, antenados às datas. Hoje o que a gente colocou aqui é mais esse aviso que foi postado hoje para todos os alunos, alunas, referente ao sistema estar aberto para envio de documentos referentes à guarda religiosa e condições especiais de estudo. Quem se enquadrar nessas condições, por gentileza, faça o envio dos documentos para que você possa aí ter o direito, né, em relação às datas em específicos. Alexandra, quer comentar alguma coisa? Som.
Seu som não saiu, tá? Vou tocando aí, você me interrompe até o som sair. Tá sem som. Bom, pessoal, então nós temos aí nos estudos da Agenda 2 algumas questões relacionadas a, por exemplo, a forma que as informações são armazenadas. Adriele está perguntando, tem que mandar tudo atualizado novamente? Adriele, é uma postagem que foi enviada para vocês pela coordenação, então eu presumo que sim, tá? Mas você pode fazer aí a indagação também via coordenação, tá bom? Mas é o que foi aí solicitado para vocês hoje. Bom, então, seguindo aqui com o conteúdo. Aí na agenda nós estávamos estudando formas de armazenamento e compartilhamento de informações. Então, por exemplo, intranet. Intranet é uma rede interna de compartilhamento de informações. Alexandra, não estamos ouvindo por enquanto. Então, a intranet, para quem já foi num banco conversar com o gerente e ele acessou sua conta, é uma página muito parecida com o seu próprio acesso na página do banco. Porém, ali tem informações que somente os funcionários, aí por nível, né, gerente, supervisor, auxiliar, terão acesso. Então, ali é uma intranet da empresa. Então, às vezes chega nessa aula, os alunos perguntam: então, qual é a diferença de internet e intranet? A internet é o acesso liberado para qualquer pessoa que queira navegar em uma determinada página. A intranet é um sistema interno que vai conter dados, informações que são adequada somente a um determinado público, público esse feito de funcionários ali da empresa. Então, por exemplo, lá onde eu trabalho, pelo portal da empresa, eu faço acesso ao meu Olerite. Vocês têm acesso ao site da empresa, só que vocês não vão acessar o Olerite porque vocês não trabalham lá. Então, o Olerite, ao invés de ficar num ambiente diferenciado, ele fica na intranet da empresa. Legal, Rafael. E você acha bacana? A intranet é legal também, porque é uma página que a empresa compartilha dados dela, empresa, com as pessoas, com os colaboradores, né? É uma forma de você gerar informações para que todos tomem ciência de, por exemplo, ações que a empresa tem tomado em relação a regras, por exemplo, de RH, regras de conduta. Outro exemplo que eu trago prático para vocês, se eu quiser encontrar o manual de segurança de informações da empresa, eu acesso a intranet. Então, a empresa disponibiliza diversas informações, documentos para os funcionários na intranet. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Então, quem vai ter acesso? Só colaboradores, só funcionários. É muito parecida a carinha com uma página de internet. Servidor de arquivos. Então, eu estava falando para vocês de documento. Nós não temos documentos físicos de anos antigos no prédio. A gente contratou uma empresa que trabalha com arquivamento. Então, essa empresa, por exemplo, eu estava falando para vocês do documento de 2016. Eu tenho que ter um controle seja em Excel, seja em algum outro tipo de ferramenta,
para identificar em qual caixa está e mandar para a empresa que cuida do nosso arquivo. Então, nós temos um contrato para que essa empresa cuide do nosso arquivo. Então, essa empresa tem responsabilidade. Esses arquivos eles não podem molhar, essa empresa tem que ter segurança para que não pegue fogo no local. Então, entre outras questões relacionadas à guarda documental, essa empresa ela tem ali muita responsabilidade. Imagina se pega fogo, imagina se acontece qualquer coisa que eles não possam disponibilizar mais documentos. E aí? Então, isso está em contrato. Uma dúvida: uma empresa de pequeno porte pode utilizar alguns desses sistemas? Sim, Bruna, pode sim. A questão é custo, né? Tem que desembolsar para que a empresa possa, talvez a sua pergunta seja a intranet. Então, a empresa precisa solicitar aí o desenvolvimento e aí vai ter um custo para isso, né? Então, por isso que as pequenas empresas, você colocou empresa de pequeno porte, né? Uma empresa de pequeno porte no Brasil hoje é 360 mil de faturamento. Não é muito pouco, não, né? Acho que daria aí para pensar em algo nesse sentido, tá bom? Respondido? Manda, Lucas. O professor, só aproveitando o gancho que a Bruna colocou e o senhor está respondendo ela, questão de empresa de pequeno porte, né? Uma possibilidade a gente talvez só vá falar mais na frente a respeito de improvisar, entre aspas, um sistema como se fosse um intranet com o Google Drive, por exemplo, que é um serviço gratuito que tem um e-mail da empresa, um Gmail da empresa, ela pode utilizar como se fosse uma intranet ali, de Ah, armazenar sim. arquivos É, e vamos lá, você fez uma boa analogia e colocação, mas o que eu penso é o seguinte: a página da intranet, ela tem diversas informações que podem ser ali compartilhadas. Agora, o Drive, ele é uma forma de guardar documentos na nuvem, mas ele não tem uma dinâmica, como eu estava explicando, da intranet. Então, em relação à utilização, você está perfeito, está correto, mas a questão do que você disponibiliza ali de serviço muda um pouco, né? Tá bom? Rafael, não conheço. Quer falar para a gente esse sistema? Se quiser falar, tá. O microfone é seu. Você está falando do SAP, Sistema Integrado, é isso? SAP, né? O SAP, eu conheço, eu trabalho há muito tempo com o Sistema Integrado TOTOS, que é concorrente. Ele tem, inclusive, para clientes, uma intranet, onde a gente tem disponibilização de arquivos, de informações. É bem interessante. Eu não sei se é nesse sentido que você está querendo comentar, ou se é em relação ao sistema integrado, que a gente já já vai falar disso. Não sei bem qual é o teor, mas pode escrever aí que a gente vai trocando figurinha. Legal. Então a gente falava aqui em relação aos arquivos e eu comentava com vocês do pagamento em contrato de uma empresa para cuidar de arquivos. Vocês sabiam disso? Já tinham visto algo nesse sentido? Podem escrever no chat. A gente economiza espaço físico, a gente economiza pessoas para ficar ali cuidando e o ganho é bem considerável. Claro que tem custo, né? Não entendi a analogia, Gustavo, que você quis fazer.
A informação em tempo real é uma informação que você possa tomar decisões de forma que a empresa não tenha problemas. Então, como eu disse para você, tem uma relação de títulos para pagar amanhã. Ah, passou informações e eu não identifiquei todos os títulos. Então, não tenho informação no momento correto, logo eu vou pagar juros. Então vamos lá. Centralização de documentos, o problema é esse, né? Então, se vocês quiserem aí fazer comentários sobre esse arquivo descentralizado, se conheciam ou não, fiquem à vontade. Aí, lá na empresa, por exemplo, servidor. Servidor, nós temos um na empresa e o backup fora dela. Se você tem o backup dentro da própria empresa, dentro do mesmo prédio, se pegar fogo, se tiver alguma coisa ali que estrague a instalação, logo você não tem um backup efetivo. Então você precisa descentralizar. Então, essa é uma outra dica aí importante em relação à nossa agenda 2. A facilidade no acesso controlado pega um pouco do que eu já falei em relação a essa organização. Então, se eu mandei para o arquivo descentralizado e eu não sei em qual caixa está determinado documento, logo eu vou. É a mesma coisa que eu não tivesse nada. E informação é aquilo, né? Hoje as coisas são em tempo real. Então, preciso ser rápido, preciso ser assertivo, preciso trabalhar com qualidade de dados, senão eu fico para trás, né? A questão da internet, do acesso aí acelerado de dados, de informações, nos traz aí benefícios, mas também as barreiras, as cobranças, então não dá para bobear na empresa em relação a essas questões. Bom, a computação em nuvem, né? O acesso remoto. Então, quando eu faço home office, eu acesso da minha casa e aí eu acesso o meu computador e tenho ali todas as informações pertinentes ao meu cargo, ao meu nível de cargo. Isso reduz investimentos em TI, é uma coisa para a gente pensar. Eu falo muito em contabilidade porque eu sou administrador e contador. Então, na contabilidade, por exemplo, diversos escritórios estão colocando acesso remoto, não tem mais instalações, não tem mais esse tipo de gasto, para que você faça uma economia aí em relação a algo que você pode dar o acesso na própria casa do colaborador, né? E aí a dependência de uma boa internet, né? Tem os contras. Você tem que investir em dados. Lá na empresa, quando cai link de internet, tem outros dois na retaguarda, outros dois links diferentes. Mesmo assim, muitas vezes dá problema, aí você tem que reclamar na empresa que presta o serviço. Só que, claro, o pessoal da TI, coitado, né? Falo por mim, porque quando eu estou lá mexendo com determinadas informações, determinados relatórios, e eu não tenho internet, eu não tenho nada, né? Sem internet, eu não consigo acessar muitas dos programas e informações que eu necessito. Tá me ouvindo Ah, agora? agora sim, tá perfeito o Oi, som. beleza. Tava falando aqui, tem uma tagarela, ninguém tava me ouvindo. Eu ia ler a pergunta aqui do chat, né? O Lucas colocou aqui, né? Acho que deve ser a nuvem também permite múltiplos acessos mesmo à distância. Isso mesmo. Então, para a empresa, como o Wilson falou, acaba sendo, né? Até por questão de economia, por questão também, às vezes, até de segurança, né? Porque o funcionário está na casa dele. Então, acaba. Hoje, né, depois da pandemia, acho que muita gente prefere trabalhar home office, né? E aí a empresa acaba, né, utilizando cada vez mais é,
alternativas aí, né, para facilitar tanto para a empresa, né, através desse acesso remoto. Muita gente também trabalha como com vendas, né? Então aí precisa também desse acesso remoto, desse acesso às informações, muitas vezes de estoque, né, de material. Então ajuda bastante. O Lucas está perguntando, Lucas não, a Ingrid, professor, toda a empresa precisa desse sistema ou vai por escolha? Ingrid, sua pergunta é muito boa e vale uma reflexão. Toda empresa precisa? Eu julgo que sim. Mas é obrigada? Aí depende do dinheiro que a empresa tenha para fazer os investimentos nesse sentido. Então, a gente fala no sentido de precisar, porque nós somos professores, estudantes de administração, contabilidade. Então, para você fazer uma boa gestão hoje, você tem que ter um sistema. Eu sou da época, sou um pouco velhinho, sou da época que não tinha sistema integrado. Por exemplo, você trabalhava com 4, 5, 6, 7, 8 ilhas de sistema. E aí você tinha que fazer uma juntada de dados para gerar relatórios. Era horrível, gente. Era uma época horrível. Hoje a gente nada de braçada com sistema integrado. É É. outro papo. Então, é obrigado? Não. É importante que se tenha? Sim. Até na educação, né, Wilson, a gente usa sistemas integrados aí para facilitar, desde lançamento de nota, né, documentação de aluno, né, então em O, todas as áreas. o plano de trabalho docente, quando era manual, né, era horrível. E hoje, Nossa, com o sistema, é facilita muito bom. muito. Na verdade, agiliza, né, o trabalho. Então, fica mais acessível, porque antes você tinha que ficar correndo atrás das informações das pessoas, né? Então, você tendo hoje o acesso fácil, seja na nuvem, seja na intranet, no servidor, né? No próprio ERP que você consegue ter as informações, o trabalho acaba saindo, acontecendo muito mais rápido. O, em relação à questão da integração de informações, hoje o trabalho nas empresas, por exemplo, até para nós na parte em relação a documentos da escola e tal, a gente faz um trabalho muito mais gerencial. Então, isso é muito bom. Antes era um trabalho muito mais braçal, de você colocar ali dados e não ter tempo para analisar nada. Então, mas tem um detalhe bem interessante em relação a isso e em relação à pergunta que eu acabei de responder. É, uma integração em sistema significa. Esse é o teor da aula, esse é o ponto-chave, na minha opinião, Alexandra. É, Independente do sistema ser o melhor do mundo, SAP, o TOTUS que eu uso, se a informação não chegar, se a informação for desorganizada, você vai ter uma Ferrari sem gasolina. Você não vai conseguir exatamente. fazer nada. Então, quando isso acontece, quando você não tem processos bem definidos, quando você não tem pessoas bem treinadas, quando você não tem Gastadas, rotinas né? Porque não adianta estabelecidas, você ter um sistema bom, caro, e as pessoas não souberem utilizar todos os recursos que ele possibilita, né? educação continuada sem sistemas. Eu não sei se é o teor que eu vou responder, mas eu fiz um curso técnico à distância no ano de 2004. 2004. Como? Eu recebia por correio todas as apostilas. Aí eu tinha que estudar as apostilas. Quando eu tivesse pronto para a prova, eu ligava na escola. Escola, eu estou pronto. Quando eu posso agendar a prova? Então eu fiz um curso técnico assim. Era em São Paulo. Então não sei se era essa a pergunta, mas era assim que a gente fazia. Era E era tudo bom manual, né? também. Oi?
E a parte de documentação era tudo manual, tinha uma burocracia muito maior. Sim. Então, legal. Aí, partindo para o RP, onde integra informações, dados em tempo real e apoio à tomada de decisão, é muito bom hoje a gente, na área contábil, a gente recebe a nota, alguém já recepcionou o material, a hora que deu o ok, já apareceu na tela da contabilidade, a contabilidade só verifica se está correta a classificação, se a nota fiscal está de acordo e fechou, integrou o lançamento. Então, hoje, com as informações integradas, a partir da primeira movimentação, o financeiro já tem uma previsão de pagamento, o compras já está ali monitorando se entregou ou não. Então, é um agrupamento de dados no mesmo lugar. Como eu disse a vocês, antes eram ilhas, cada um trabalhava de forma isolada e aí. Mas olha, a gente tinha tanto cuidado que, por incrível que pareça, funcionava também. O ser humano tem essa capacidade. Então a gente se adapta a tudo. Mas, claro, é inegável a forma com que hoje o sistema integrado ERP em específico ele facilita. Um detalhe muito importante no ERP, pela minha experiência lá na prática. O principal hoje é cadastro. Então, quando você vai emitir uma nota fiscal para uma determinada pessoa, não tem e-mail, não sai nota fiscal. Então, às vezes aparece alguns casos, mas a pessoa não tem e-mail, então não tem como emitir nota, porque o decreto da prefeitura estabelece que tem que ter um e-mail. Então, são informações aí básicas que fazem toda a diferença. Hoje, um cadastro lá no financeiro, esse cadastro tem que estar alinhado para que gere automaticamente contabilização, baixa, provisão. Então, a gente mudou a forma de trabalhar, né? E a gestão da informação com a integração de dados traz isso para nós. Aqui tem uma pergunta do Lucas, né? Ai, peraí, que subiu a pergunta agora. Existem boas opções gratuitas de ERP? Eu desconheço, assim, bons ERPs. Você conhece, Wilson? O Sebrae até oferece alguma versão gratuita, mas assim, ó, eu não recomendo, porque o ERP ele tem que ser feito, tem que sentar o pessoal da engenharia de Eu acho que sistemas para poder desenhar o sistema para a empresa. Então não é porque cada qualquer. empresa tem a sua característica, né? Até porte, tamanho, eu não sei. Eu acho que bom tem, assim, para quebrar, acho que o galho, né? Que nem você falou, né, Wilson? Para quebrar o galho tem, mas não é algo que a gente recomenda, né? Então a gente estava falando de empresa de pequeno porte. No Brasil, microempresa, desculpa. Então, no Brasil, a gente tem classificações, né, por nível de faturamento. Eu entendo que um MEI é mais difícil investir numa ferramenta dessa pelo faturamento, né? Agora, a partir do MEI para frente, eu acho que é um custo necessário aí para você ter uma centralização de dados. Aqui, acho que mais aqui? O Gustavo está falando da educação continuada, né? Que é um setor de hospitais que servem para atualizar treinamento dos colaboradores. E aí ele fala aqui que ele pensou que empresas também tinham esses setores, mas é tipo treinamentos. Não, as empresas têm, né? Dentro lá no hospital que eu trabalho, a gente tem esse setor, mas Geralmente esse o setor, RH, né? mas esse setor está no guarda-chuva do RH, né? O É, RH ele propõe ações ao longo de todo o ano. Por exemplo, amanhã eu vou ter uma palestra sobre saúde mental, que está na NR1 a partir desse ano, né? As normas de segurança do trabalho. Então, está no guarda-chuva do RH, mas é, também existe o setor a parte de educação continuada e depende da estrutura, né?
E depende da O- empresa também, da porque se, por empresa, do exemplo, se porte. for num setor mais assim voltado para produção, engenharia, né? Aí a própria engenharia providencia e verifica, né, essa possibilidade aí de Eu, como treinamento. contador do CRC, ele divulga N cursos. Eu mesmo vou lá, me inscrevo, vou, faço e pronto. Então, tudo depende do contexto. Mas a sua fala é correta, porque esse setor de educação continuada, ele existe, mas daí tem esses desmembramentos. Que mais que temos de pergunta? Pergunta, acho que não, né? Mas assim, um comentário da Josilene. Um caso de acesso remoto para os servidores, trabalhar tem como órgão da Receita Federal, que justamente depois da pandemia, a maioria trabalham em suas residências através de um sistema que todos têm acesso, sem falar na redução de papéis, que hoje os processos e tudo é tudo digitalizado. Então, os contribuintes e seus procuradores têm acesso ao mesmo e tudo pode ser acessado online pelo ECAC. ECAC. Facilita, diminui papel, né? Gera menos resíduo, lixo, né? Aliás, o Josilene, pegando um gancho no que você falou, eu adoro a questão do Gov hoje para a gente acessar praticamente tudo, né? Isso que você relatou, eu me sinto aí, eu sou um dos mais antiguinhos, e tudo que você ia fazer na Receita Federal, você tinha que agendar, ir lá, enfrentar fila, senha. E hoje, nossa, a gente resolve muita coisa, né? Com Sim. essa facilidade, com esse investimento. E o Brasil, eu não sei se vocês já ouviram isso, não é da minha cabeça, tá? Mas os americanos vieram aprender com o Brasil como que faz para ter um controle tão fantástico em relação, por exemplo, ao imposto de renda. Eles queriam se aprimorar. Eles achavam fantástico a forma que o Brasil tem isso desenvolvido. Então fica aí também ao título de O comentário Wilson, exemplo. Oi. Gente, desculpa, eu sem câmera tinha um problema. O que acontece, na verdade, se a gente hoje para analisar, não só a Receita Federal, né? Todos os órgãos do governo estão, como é que chama? Estão informatizados, tem sistemas com acesso remoto. Então, onde você está em São Paulo, você abre uma empresa lá no Maranhão. Antigamente, o que a gente estava a fazer? Contratar um escritório lá, ou alguém que vá levar toda a documentação na junta comercial, e assim sucessivamente, né? E, aliás, hoje, eu estava até comentando isso outro dia com um amigo meu, uma pessoa de 80 anos, 90 anos, ela precisa ter essa informatização, porque senão ela praticamente não faz nada, né? Prova de vida, às vezes você faz de forma digital, né? Então, tudo você precisa ter essa integração de sistemas. Assim como antigamente, você fazia a alteração em cada órgão do governo. Hoje em dia, as alterações, por exemplo, de empresas, a maioria já estão todas integradas. Então, você altera em uma esfera e já compartilha com as outras, né? Isso daí também é um tipo de, vai, entre aspas, ERP, né? De uma forma diferente, mas é mais ou menos isso, né? Legal, Joyce, muito bom. Professora Joyce também da área de administração e contabilidade. Então, vai Eu só enriquecendo sou aí a nossa contadora aula. mesmo, viu, gente? Sou Oi? contadora, Wilson. Eu só sou contadora, não tive Você é essa, só toda essa contadora, gama não, de... mas tá tudo Eu fiz certo. técnica em administrações. Tem a experiência. É, Beleza, ótimo. Vamos lá? Que mais que tem aí, Alexandra, para a gente comentar? Deixa eu ver aqui. Eu já falei. Aí o ele Lucas está falando do comentando. E-Social, Ale. É, Eu estava comentando agora com uma amiga minha, né? Que falei, hoje, os últimos dias para a gente entregar a DIRF, né? Que é a declaração lá das informações relativas ao imposto de renda, enfim, os informes de rendimento. E aí eu estava falando, né? Provavelmente, o ano que vem ou no próximo ano, a DIRF vai ser uma declaração que vai cair, né? Porque hoje com o E-Social, com tudo conectado, o governo meio que, como que eu posso dizer? Vai dar uma forma da gente não ter que entregar tanta declaração, né? Vai ser basicamente confirma essa informação.
Então, a tendência é que algumas declarações deixem de existir, justamente por conta dessa integração, né, do governo, do e-social, toda essa modernidade que está acontecendo, né, agora com o sistema. O Lucas está É falando tudo do plano integrado. gratuito. Eu não sei se é só o comentário é no sentido de emitir nota. Para emitir nota, o Sebrae tem o programa e os pequenos empresários eles utilizam e funciona. A pergunta que eu tinha entendido era no sentido de um sistema integrado. Aí eu já discordo no sentido de que o sistema é formatado para a empresa em específico. Mas para emitir nota eletrônica, o sistema do Sebrae é bom e ajuda bem mesmo. Só tem o custo do certificado digital, tá bom? Eu não sei se era esse o teor aí da fala. Eu acho que um ponto importante para a gente pensar, deixa eu ver se tem nesse slide aqui. Eu acho que eu ia falar, acho que cabe mais aqui, ó. Então, segurança da informação, uso de fragmentadora, controle de acesso a documentos, proteção de dados, políticas internas. Fragmentadora, acredito que poucos viram aí. A gente tem lá no setor. Você coloca o papel, ele sai todo, como se fosse uma rabiola Picadinho, de né? pipa, todo É aquilo picadinho. que às vezes vem em filme também, né? Filme americano mostra muito aquela série também, né? Como que chama? Que é famosa? The Officer, né? Também O, tem. sabe que a gente vai lembrando do passado, né? É gostoso lembrar do passado, mas traz histórias que se tornam engraçadas. Eu me lembro quando eu trabalhei na Bardella, lá em 99, 2000, eu ficava aguardando o fax chegar do meu gerente que trabalhava em Guarulhos para eu poder fazer a conciliação bancária. Então ele me mandava todos os extratos por fax. E o Ah, eu fax às também vezes usei saía muito. horrível. Nossa, usei muito fax também. Para compras, a gente fazia a cotação, era tudo por fax. Ainda bem que não usamos esses. Teve um aluno que me perguntou: tem ainda na empresa que você trabalha? Eu acho que foram todos ali vendidos como sucata, porque hoje não faz mais sentido. Mas é bom esses perrengues para vocês acompanharem aí o que já aconteceu, como hoje é mais fácil. Meu Deus, um extrato vem em PDF, vem no WhatsApp, vem na hora. Então, É. bom, controle de acesso a documentos, internet de escada, né? Então, controle de acesso a documentos, eu acho que esse é um ponto que Alexandra, Joyce, se quiserem comentar, mas eu vejo uma situação aí, né? Hoje a gente tem acesso a tanta coisa na empresa. Então, precisa ter uma responsabilidade aí. E algumas empresas trabalham com assinatura, como se fosse um aditivo de contrato, para que a pessoa se comprometa com a confidencialidade. Se eu quiser, pô, claro que eu não vou Sim, fazer isso, mas se eu quiser tirar foto de um monte de coisa lá e espalhar, eu posso, claro que não vou ser louco de fazer isso, porque eu tenho ética, responsabilidade em relação a documentos, mas eu estou dizendo assim, ó, se uma pessoa, né, ali de repente for usar isso de uma maneira incorreta, então as empresas hoje elas estão, por incrível que pareça, eu posso dizer assim, um tanto quanto ali frágeis, né? Precisa trabalhar em cima disso, não que não façam, mas é uma coisa aí importante. Ah, João, os disquetes, tá louco, hein? É, nossa, ô nem me fala. Wilson. Oi, Joyce. Então, o que eu ia comentar é que, assim, algumas empresas, elas colocam alguns sistemas, né, de segurança para que justamente nem a foto, quer dizer, o funcionário até consegue tirar, mas ele é monitorado. Como? Vou te dar um exemplo simples de um processo seletivo que eu fiz na IBM. Tinha que fazer um teste de inglês. E aí, para você poder fazer esse teste de inglês, só para você ter uma noção, você tinha que estar com a câmera ligada, assim, era filmado todo o seu teste, você ia interagir só com o computador, sabe assim? Prova de múltipla escolha online.
Eles monitoravam tudo que você estava acessando naquele momento no seu computador, a câmera ligada, filmando, meu, tudo. Então, sua face, eles até falavam, ó, fique num lugar claro, caso o local esteja escuro, seu teste será cancelado. E tem algumas coisas, por exemplo, algumas restrições que eu trabalhava numa seguradora americana. E, enfim, os Estados Unidos, gente, tudo para eles é ataque cibernético, ataque nuclear, ataque. Nós não podíamos, tudo era monitorado. Então, por exemplo, se eu vou mandar um e-mail, um e-mail, perdão, com uma relação de CPF, esse e-mail, ele, primeiro, muitas vezes ele nem conseguia sair, ou seja, não ia para e-mails externos. Para poder sair, eu precisava pedir uma liberação. Outra coisa também, era monitorado esse e-mail e para eu poder mandar, geralmente eles criptografavam o e-mail. Então, assim, as empresas elas vão meio que fechando o cerco, justamente porque o funcionário ele pode ou não assinar esse termo, mas a maioria dos funcionários assinam, até o próprio contrato de trabalho prevê isso daí, né? Só que tem a questão da responsabilidade da empresa. Então, assim, eu, quanto funcionário de uma empresa, a empresa vai me acionar, mas antes disso, ela será acionada. Então, a empresa ela tem uma responsabilidade também pelas ações que eu tenho, né, quanto funcionário. Então, as empresas acabam tomando um certo cuidado, e as que são mais modernas, elas usam diversas questões de tecnologia. Então, você não conseguir acessar sites, você não conseguir mandar nada para fora, para e-mails externos, ou eles meio que leem ali a informação que você está mandando, eles conseguem monitorar. Se eu estou mandando, por exemplo, relação de CPF, relação de nomes, etc. É isso, né? Até mesmo porque seguradoras a gente tem muitas informações dos segurados, né? Então eu consigo saber nome, CPF, onde mora, idade e um monte de informações. É isso. Bacana, Joyce, seu comentário. E aí a gente talvez possa fechar essa parte, né? Num ponto que os alunos muitas vezes trazem. As pequenas empresas, às vezes, elas não investem nessa segurança. Isso que a professora Joyce falou, requer investimentos, né? Para que se tenha aí segurança. Então, em qual ponto eu estou batendo na tecla? Nem sempre uma pequena empresa consegue esse nível de segurança, mas é um ponto que nos faz aqui fazer a reflexão sobre e pensar, principalmente agora em relação à LGPD também, né? Então, É. nos debates que vocês estão lá participando, que eu já interagi lá com algumas participações, então vocês estão ali pontuando a questão da lei de proteção de dados, né? Então a empresa é responsável pelo dado. Quer complementar, Alexandre? A empresa, ela hoje, como você tinha até falado, né, os funcionários, quando eles ingressam na empresa, já tem esse comprometimento no próprio contrato, né, quando o funcionário está sendo admitido, né, e aí cada vez mais essa preocupação com vazamento de informação, de imagem, né, publicações, tudo que você, hoje até na escola, né, a gente tem que ter esse cuidado aí em relação a divulgar foto, né? Até a Joyce está colocando aqui, né, que a empresa não investe no mínimo, mas a empresa que não investe o mínimo de segurança tende muitas vezes não prosperar ou ter problemas com algumas questões, né? Por lei, o funcionário precisa assinar ciência no código de conduta, né? Então, hoje em dia, quando você ingressa na empresa, você já assina, né, que esse código de conduta do que deve ser feito, do que ele pode fazer, até onde ele pode ir, né, em relação à divulgação de informações. A Bruna também está comentando aqui, né? Brevemente irei ficar responsável por documentos de duas pequenas empresas. Então foi muito bom ter. Ah, legal, Bruna. A gente tem que tomar muito cuidado com o acesso dos dados, né? Principalmente dados digitais, né? Que hoje em dia é muito fácil, né? Se você tem que se precaver em relação a essas informações aí. Se não tiver contrato, terá que assinar o código de conduta. É isso mesmo, Joyce.
Então, A informação tá no slide aí acaba sendo um ativo importante para a empresa, né? Porque hoje em dia é o que vai diferenciar, né? Uma grande empresa, né? Dos negócios, né? Em relação à concorrência, muitas vezes, né? A imagem da empresa. eu não sei, a título de complemento para a gente fechar essa etapa e já ir para a parte do fichário. Inclusive, por exemplo, as empresas listadas em bolsa, elas precisam divulgar fatos relevantes para os acionistas. Então, se isso acontece no meio do pregão e for algo relevante para a negociação do ativo. Então, a informação ela é um ativo muito importante para que as pessoas tomem ciência do que aconteceu, do que vai acontecer e tome a melhor decisão para os acionistas em relação ao investimento e para ali os gestores em relação aos rumos da empresa, né? Bom, aí a atividade do fichário tem o caso da Clínica Vida e Saúde. Eu acho que o que a gente falou hoje aqui traduz bem o problema da clínica, porque ela perdeu o relatório, né? Quando a gente lê ali, perdeu o relatório. Tem um contexto ali físico. Hoje a gente sabe que isso é muito mais digital, né? Uma planilha, um PDF, etc. O teor é o mesmo, a ideia é a mesma, a desorganização de documentos que a clínica também apresenta lá no estudo de caso. Então, vocês estão analisando os problemas com propostas de melhorias físicas e digitais. Então, não dá para não pensar em meios físicos ainda, né? Por todo o teor da aula aí, a gente, por exemplo, o documento de RH, você tem que guardar por alguns deles 30 anos. Prontuários de pacientes, você tem que guardar a vida inteira. Não sei se vocês sabiam disso. Pode falar. Ia falar, Alexandra? Não, eu ia ler aqui, ó. Informações na mão de ex-funcionários e empregados na concorrência é um ponto sensível. Com certeza. Né? Era porque, acho que era relativo ao que a gente estava falando anteriormente, né? Da segurança. Acho que um ponto legal aí também, ô Lucas, tem empresas que pagam para o colaborador ir em outro país, outro estado, se apropriar de informações, cursos, treinamentos, e aí eles assinam também termos, como a professora Joyce falou, no sentido de que ele vai ficar na empresa 1 ano, 2 anos, então tem uma questão relacionada a isso. Em outros casos, olha, não pode trabalhar no concorrente pelos próximos 3 anos. Claro, é uma informação, a empresa está investindo, aí você vai lá, vai fazer lá o treinamento, se apropriar de dados para ir para outra, usufruir disso. Então, muito legal você ter falado nisso. Bom, então aí vocês têm as propostas, né? Avaliação de implantação do ERP. Acho que a gente discorreu um pouquinho aqui da importância da integração desses dados. Critérios de organização digital, então pastas por nome, por data, por número de registro, por departamento, como você vai organizar, cuidados com documentos confidenciais. Eu acho que a aula de hoje ela abordou bastante esse ponto também. E estratégias de descarte sustentável, não basta só descartar de forma adequada, mas descartar de maneira que o meio ambiente não seja aí vítima, né? Que ele não seja Sim. degradado. Eu me lembro que eu trabalhei com uma pessoa há muito tempo atrás e essa pessoa deixava na lata do lixo o relatório inteiro. Eu lembro como se fosse Nossa. hoje. Isso eu estou falando de alguns anos atrás. Então não caberia, essa pessoa hoje seria demitida. Então, essa estratégia de descarte adequada e sustentável. Lucas, manda ver.
Oi, professor, boa noite. Só aproveitando que o senhor falou sobre classificação, né? É interessante também que o senhor colocou, né? Tipo de arquivo, né? De informação, data, tal. Legal a gente lembrar também da versão do arquivo em si. Por exemplo, eu que trabalhava com projetos, né? De imóveis. Já aconteceu algumas vezes de eu me perder no tanto de versão que tem. Vai, conversa com o cliente, muda aqui, muda aqui. Aí no fim, qual que é que vendeu? Já... Eu trabalho com uma pessoa que ela tem 2 arquivos. Juro para vocês, um deles está sempre escrito não usar. Aí eu olho para ela, mas por que que você salva então? Não faz sentido para mim ter 2 arquivos e um deles, o mesmo nome, o final de um deles não usar. A gente já conversou várias vezes. Eu falei, olha, na pasta do setor tem que ser o que vai usar. Não me faz É, sentido. Então o que você falou está correto. uma opção, Versões, né? colocar aqui uma opção aqui que eu aprendi na faculdade de arquitetura, né? Sempre nomear com o final do arquivo com R0123 e assim por diante. Assim, revisão número 1, ou seja, o original, 2 e assim vai. Assim a pessoa fica mais fácil de se achar. Olha que legal que você falou, alinhado com informação versus controle. Se você se É, perder, o cliente não vai mais saber o que que aconteceu ali, você muito menos, e o projeto não vai ser adequado, né? Até um caso verdadeiro aqui que eu vou compartilhar. Por exemplo, estou aqui no escritório. Ô Carlos, por gentileza, pega para mim o projeto do cliente e tal. Ah, tá, mas qual que é o que vai apresentar hoje? Basta você ver, é revisão final. É esse aqui. Eu No quis compartilhar essa começo da aula informação eu para falei sempre no da. final do. No começo, olha como as coisas vão se fechando. No começo da aula eu bati na temporalidade de documentos. O que que é temporalidade de documentos? Exatamente isso. Imagina ligarem para você, ai meu Deus, eu não sei qual é a versão, peraí. Aí você fica lá, perdido, buscando a versão. Isso é temporalidade. Isso é ter o dado de forma adequada no tempo em que você precisa. Senão você vai perder esse cliente, você vai pagar multa, vai ficar mal Verdade, é. falado, etc. É. Ou então você precisa fazer alguma correção no arquivo, por exemplo, ou te extrair alguma informação dele. Até você o achar, encontrar qual que é a versão que você precisa, ou que foi alterado. Obrigado, professor. Só queria. Eu achei Não, propício muito bom, compartilhar muito isso. legal. Quando todos aí vão participando, é mais legal, né, a aula. Aí o debate, a importância da segurança da informação na era digital. Aí tem lá um contexto onde vivemos em um mundo conectado, onde compartilhamos dados pessoais diariamente. O uso inadequado dessas informações pode gerar riscos como fraudes, golpes, invasão de privacidade. Tema da atividade, Lei Geral de Proteção de Dados. A informação ela é indiscutível hoje, como ela é muito mais rápida, instantânea, fácil, mas todo bônus tem ônus, né? Então, eu tenho familiares que já receberam ligações de pessoas mal intencionadas pedindo resgate porque estava com a filha e passou todo o checklist da pessoa, da adolescente. Moral da história: minha família já perdeu aí recurso porque pagou um resgate, pegou naquele momento frágil do dia e tinha toda a característica. Então a gente hoje diminuiu bem, mas volta e meia você recebe uma ligação ou outra aí que você nem imagina como é que pegaram seu número de telefone. Então todo bônus tem o ônus, cabe a todos nós colocarmos regras de segurança. Então, na nossa vida pessoal, isso também é muito importante para que a gente não tenha aí transtornos, né? sim. Alexandra, Joyce, João, querem comentar mais alguma coisa para a gente ir para a parte Nossa, final? acho que é isso, né? Acho que até mais ainda na vida pessoal, né? Já começa, para a gente ser um bom profissional, a gente tem que também ser zeloso com as nossas coisas, né? Com as nossas informações, né? Então, ter esse cuidado, às vezes, que nem você falou, né? De atender. Hoje em dia é muito tem ainda muitos golpes, né? Então,
hoje, com a tecnologia, com a inteligência artificial, então é muito fácil copiar, hoje até copiar a voz, né? Você vê aí, então às vezes você falar um sim, né, num atendimento no telefone, isso daí pode gerar, né, uma série de outros problemas para você depois. Então, acho que você não é o único que talvez tenha na família, né? Gente que passou por problemas de golpe, principalmente os mais velhos, né? Que às vezes não tem tanta esse conhecimento aí com a tecnologia, né? Então, tem que tomar muito cuidado. É isso aí, pessoal. Gostou do meu comentário, né? That's all. Bom, pessoal, acho que a aula ela foi bem assim Ô, dialogada, Wilson, a gente tocou nos boa noite, tudo bem, pontos. Antônio? Opa, fala. Wilson, está ouvindo? Opa, sim, Estamos manda ouvindo, lá. sim. Ô, Wilson, Antônio. Então, não foi só na sua família que aconteceu isso, não, Wilson. Em meados de 2008, também, a minha filha trabalhava no Brás, na zona cerealista, numa loja de madeira, né? Que ela fez um curso de design e marcenaria. Ela trabalhava lá, aí eu trabalhava com transporte, trabalhava fazendo entrega um caminhão. E aí, eu estava voltando de Atibaia, meio-dia e meio mais ou menos, dirigindo o caminhão na Fernão Dias. Meu telefone toca, uma pessoa do outro lado da linha falou assim para mim: eu estou com a sua filha aqui comigo, sequestrada, eu quero um valor de X. Aí eu falei: como assim, irmão? Minha filha está trabalhando. Aí ele: não, a sua filha aí passou todas as características, né? Fulano, ciclano e tal. Aí na hora do desespero, ele falou assim: ó, eu quero que você deposite R$ 3.000 nessa conta. Aí eu falei para ele: ó, amigão, eu estou dirigindo, eu estou na rodovia, não tem como. Aí ele falou assim: ele mesmo se contradiz. Ele falou assim: não, fala o seguinte, vai no primeiro posto de gasolina que você encontrar aí na frente e faz uma carga, coloca o crédito no meu celular. Aí a ficha caiu. Mas que sequestrador é esse aí? Está pedindo para colocar a carga no celular dele. Aonde eu liguei na transportadora, também já nervoso, aí passei para o meu gerente, expliquei a situação, ele falou: calma, Antônio, calma, isso daí é golpe, cara, você está se precipitando, vem aqui para a transportadora, tenha calma. E eu entrava em contato com a minha filha não atendia o telefone, parece até que os caras adivinham os horários. Horário dela já de expediente, não atendia. O que acontece? Resumindo, Wilson, era um golpe. Estavam ligando da penitenciária para mim, pedindo para me colocar crédito no celular dele e que eu fizesse um depósito de R$ 3.000 na conta de uma pessoa. Então, o que você falou, o que a professora Alexandra também mencionou, aí são diversos casos. E também eu conheço pessoas também que pagou resgates também, e o filho dele estava próximo dele e falaram que o filho dele estava sequestrado e ele fez um depósito na conta desses miliantes. E o pai dele ele ligou para o filho: filho, você está onde? Ele atendeu: o pai, eu estou aqui na loja do lado, mas já tinha feito o depósito, né? E perdeu. Então, infelizmente, esses golpes, né? Eles são corriqueiros e todos estão suscetíveis, né? Todo cuidado é pouco. Até mesmo por igual a... Eles Eles pegam um Desculpa, momento que as pessoas às vezes estão mais ali frágeis, né? E, enfim, tem toda uma técnica para isso também. Mas correto, é isso legal, mesmo. Antônio, obrigado por compartilhar. Gente, mais alguma coisa? Acho que a aula foi dialogada, a gente trocou bastante figurinha, trouxe aí bastante exemplos. O que a gente queria, acho que era mais participação. Somos aqui em 20, 19 agora, só que é eu, Joyce, Alexandra e o João. Então, menos 4 dá 15. Sim. Então, tragam mais pessoas para nossas aulas online aí para a gente trocar mais figurinhas, conhecimento. Vocês Correto. viram que a gente foca bastante em coisas reais, práticas, né? Verdade. Muito bom aí, ó, essa aula aí, viu, Wilson? Ajuda bastante. Muito boa mesmo. Obrigado, Antônio.
Obrigada, Antônio. Então, ficamos por aqui. É isso aí. Isso aí. Valeu, gente. Boa Gente, noite para todo boa mundo. noite. Boa noite para todos. Valeu, Até a pessoal. Boa próxima. noite. Boa Até, noite, tchau, professores. tchau. Tchau, boa noite, boa Tchau. semana. Tchau, até a próxima. Até. Até a próxima.